Olá! Hoje a gente vai fundo num livro essencial para quem desenvolve software, o Arquitetura Limpa, do Robert C. Martin. A ideia é destrinchar os princípios que fazem um software ser forte, flexível e duradouro, né? Exato. Um guia bem importante mesmo. E uma coisa que chama atenção logo de cara é que, apesar de tanta tecnologia nova surgindo o tempo todo, parece que as regras básicas da arquitetura não mudaram tanto assim? Pois é. Como dizia o Rolf Johnson, né? Arquitetura é tipo aquele conjunto de decisões que a gente queria ter tomado lá no comecinho do projeto. Uhum. Mas, faltou um pouco de bola de cristal na hora. Exatamente. Vamos investigar isso melhor? O livro começa falando de 3 paradigmas de programação. O que eles ensinam de fundamental para a arquitetura? Olha, o interessante é que eles ensinam muito pelo que eles tiram, pelo que eles restringem. É disciplina através da restrição, sabe? Como assim? Restrição? A programação estruturada, por exemplo, basicamente acabou com o uso indiscriminado do GOTO, aquelas transferências diretas de controle. Certo. A orientação a objetos, ela restringiu as transferências indiretas, tipo o uso de ponteiros para funções, organizando isso com polimorfismo e, crucialmente, a inversão de dependência. A gente passa a depender de abstrações, não de detalhes concretos. Entendi. E a programação funcional vai além e restringe a própria atribuição, a mudança de estado, promovendo imutabilidade. Mas veja, a essência do software, sequência, seleção, iteração, continua lá. O que a gente aprendeu foi basicamente o que não fazer para manter o código mais gerenciável. Faz todo sentido, essa ideia da restrição como um guia. E falando em guias, temos os famosos princípios SOLID. Dava para a gente destacar um ou dois que são mais, assim, cruciais? Talvez o princípio da responsabilidade única, o SRP? Com certeza. O SRP é pedra fundamental. Ele diz que um módulo, uma classe, enfim, deve ter só um motivo para mudar. E esse motivo está ligado a um único ator, um stakeholder específico. Certo, um motivo, um ator. Isso. O exemplo clássico é aquela classe funcionário. Imagina que ela calcula pagamento e isso interessa ao pessoal do financeiro, o CFO, digamos. Uhum. Ela também gera relatório de horas. Isso é para o RH, para o COO. E ainda salva os dados no banco, que é um interesse mais técnico. Tá, 3 coisas diferentes na mesma classe. Exato. Aí, se a regra de cálculo de horas muda por causa de uma demanda do financeiro, e esse código está misturado com a lógica do relatório de horas, você pode quebrar o relatório do RH sem querer. Ah, entendi o problema. Separar. Uma classe cuida do cálculo, outra do relatório, outra da persistência. Talvez usar um façade para organizar o acesso a elas. Isso evita essa bagunça, esse acoplamento acidental. Clareou bastante. Evitar que mexer num lugar que abre outro que não tem nada a ver. E isso tem ligação com o princípio aberto-fechado, o OCP, aberto para extensão, fechado para modificação? Como ele entra aí? Totalmente ligado. O OCP é sobre proteger o que já existe e funciona. A ideia é, seu código deve estar aberto para receber coisas novas, para ser estendido, mas fechado para precisar ser alterado toda vez que algo novo surge. Proteger o que está estável. Isso, na arquitetura, isso significa proteger o coração do sistema, as regras de negócio importantes, das mudanças que acontecem nas partes mais voláteis, tipo a interface com o usuário ou o banco de dados, E como a gente faz isso na prática? usando abstrações, interfaces, classes abstratas. E a inversão de dependência que a gente já falou. O seu código principal não vai depender direto daquele banco de dados X ou daquela tela Y, ele vai depender de uma interface que representa um banco de dados ou uma tela. Ah, tá. Aí, se você precisar suportar um banco de dados novo ou uma interface diferente, você cria uma nova implementação dessa interface, você estende o sistema, mas não precisa modificar o código central que dependia da abstração. Ele continua lá, testado, funcionando. Entendi. Protege o núcleo. E isso me leva a outra coisa que o livro bate muito na tecla. Várias coisas que a gente acha que são o centro de tudo são, na verdade, detalhes arquiteturais. O que seriam esses detalhes? Banco de dados é detalhe mesmo? Exatamente. Banco de dados, a web como plataforma, frameworks. Por mais que a gente passe o dia lidando com eles,
Arquiteturalmente, são detalhes. São ferramentas, são meios para um fim. Mas o modelo de dados é importante, não? O modelo de domínio, as regras de negócio que operam sobre os dados, isso sim é central. Agora, se esses dados vão ser guardados num SQL Server, num Postgres, num Mongo ou até em arquivos de texto, isso é um detalhe de implementação. A lógica principal não deveria nem saber, idealmente. Caramba, e a interface com o usuário também? Web, mobile? Também, são mecanismos de entrega. Eles ficam nas bordas do sistema, isolados do núcleo. O livro até cita o caso do Fitness, né? Eles adiaram a escolha do banco de dados por muito tempo. Sério? Sim. E no fim, descobriram que usar arquivos de texto simples era suficiente para a necessidade deles. Adiar essas decisões sobre detalhes, sobre tecnologias específicas, pode ser muito bom, te dá liberdade. Faz muito sentido separar o que o sistema faz do como ele faz, tecnicamente. Pensando no valor que isso tudo entrega, então, o que é mais importante numa boa arquitetura? Entregar funcionalidade agora ou facilitar a mudança lá na frente? Olha, no longo prazo, não tenho dúvida. É a facilidade de mudança. Um software que funciona hoje, mas é um monolito engessado, impossível de mexer, Uhum. ele vira um problema muito rápido. Vira legado no mau sentido. Agora, um sistema que talvez nem seja perfeito no lançamento, mas que é fácil de ajustar, de corrigir, de evoluir, esse sim tem valor duradouro. É verdade. A manutenção é onde o custo realmente aparece, né? Exato. A arquitetura impacta diretamente o custo e a velocidade de desenvolvimento futuro. Tem um estudo de caso no livro que é brutal. Um projeto onde colocar mais desenvolvedores não aumentava a produtividade. Pelo contrário, Nossa! o custo por linha de código, por funcionalidade entregue, só aumentava. Por quê? Arquitetura ruim. Por isso que o Uncle Bob fala que a gente tem que lutar pela arquitetura. Ela é importante, mesmo que não seja sempre urgente naquela correria do dia a dia. Entendi. É um investimento no futuro do software. Exatamente. Bom, resumindo bastante, então. A arquitetura limpa foca em separar responsabilidades, usar abstrações para proteger o núcleo do sistema, tratar tecnologias como banco de dados e UI como detalhes nas bordas e, acima de tudo, garantir que o software possa mudar e evoluir sem causar um trauma a cada vez. Exatamente isso. E sabe, fica uma reflexão interessante, né? Se esses fundamentos da arquitetura são tão estáveis ao longo do tempo, será que boa parte dessa inovação que a gente vê toda hora em ferramentas, frameworks, não é só uma roupagem nova para ideias que já existem há décadas? Boa pergunta. E como que manter o foco nesses princípios básicos pode ajudar a gente a navegar essa avalanche de novidades sem se perder? Como escolher as ferramentas certas e garantir que o que a gente constrói hoje ainda vai ser útil e modificável daqui a alguns anos? É algo para se pensar.